boa tarde, quase boa noite, né? Bom, agradeço primeiro todo mundo que está aqui ainda. Eu prometo ficar no tempo, por isso que eu estou com o computador na frente, para eu não me perder no raciocínio. Vou fazer minha autodescrição rapidamente. Meu nome é Luciana, sou uma mulher branca, de cabelos castanho claro, puxado para o loiro artificialmente, cabelo aqui um pouco na altura do ombro, tenho olhos verdes, estou com uma camisa preta e brincos e colar dourado. Bom, em primeiro lugar, para mim é uma alegria imensa estar aqui. Eu sou professora lá em São Paulo, numa universidade privada, Fundação Getúlio Vargas, dou aula de Direito Constitucional, que tem sido sempre uma aventura ultimamente. Mas estar aqui em Santa Catarina, discutindo um programa e conhecendo mais sobre o programa Indira e tantas outras iniciativas, para mim foi realmente um privilégio. Quero parabenizar, inclusive, a todas as envolvidas nesse projeto incrível, coordenado agora pela doutora Nayara, a quem agradeço o convite para estar aqui, e agradeço também às responsáveis pelo evento, e saúdo novamente a todas e todos que estão nos ouvindo também no YouTube. Bem, eu fui chamada aqui para apresentar essa pesquisa, Violência Doméstica e Familiar contra Magistradas e Servidoras do Sistema de Justiça. Essa foi uma pesquisa desenvolvida por duas instituições de ensino, tanto a USP de Ribeirão Preto, com a professora Fabiana Severi, e por mim. Mas, assim, a ideia da pesquisa não foi nossa, nós somos meramente operadoras, literalmente. Por quê? Porque, na verdade, essa pesquisa ela foi, digamos assim, resultado de um diálogo muito frutífero entre o Poder Judiciário e a academia, né? Então, a ideia do estudo, na verdade, partiu de um coletivo de juízas e servidoras bastante sensibilizadas aí com o assassinato da juíza Viviane Vieira do Amaral, lá, como vocês bem sabem, na véspera de Natal de 2020, na frente das suas filhas. Bom, elas chegaram para nós com a seguinte inquietação. Bom, por que será que mulheres que atuam no Poder Judiciário e que, portanto, têm um conhecimento profundo desse sistema e têm um acesso bastante facilitado a ele, porque têm recursos, têm informações e tudo mais, se comparado ainda mais às mulheres que diariamente, né, as centenas de mulheres que procuram diariamente o sistema de enfrentamento à violência doméstica no Brasil. Então, por que essas mulheres não conseguiram respostas efetivas para se proteger da violência doméstica e familiar? Ou seja, então, talvez um pouco ao contrário do que a gente imagina, no senso comum, né, compor aí os quadros do Poder Judiciário não parece ter sido um fator protetivo, né, seja para a juíza Viviane, seja para as várias outras que sofreram esse tipo de violência e que perderam as suas vidas em virtude disso. Então, a gente vê também que muitas pesquisas, né, mostram que a maior parte dos feminicídios eles são cometidos, né, por ex-companheiros ou atuais, né? Tem um estudo desenvolvido ali pelo Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado de São Paulo, que revela justamente que isso aconteceu em 70% dos casos analisados, que foram 364 denúncias no ano de 2016 e 2017. E também, como regra, isso é uma coisa interessante, as vítimas, né, que são, digamos assim, diretas, elas não tinham procurado a justiça ou as forças de segurança pública antes. Então, 97% delas não estavam assistidas por medidas protetivas e 96% não tinham feito registro criminal contra o agressor. Então, apesar da violência doméstica ser um problema muito grave, como a gente tem visto aqui, vocês têm bem colocado, e eu aprendi muito aqui nesses 2 dias. Então, assim, nem sempre é muito simples buscar, né, romper com o ciclo de violência, como a gente viu, inclusive, com o relato aqui de uma das servidoras, que foi realmente muito potente. As dificuldades que as mulheres enfrentam, né, para romper essas relações conjugais e familiares violentas, e os motivos pelos quais elas deixam de procurar ajuda ou os próprios serviços de atendimento,
eles têm sido amplamente discutidos, tanto na literatura nacional quanto na literatura internacional. E parte dessa literatura utiliza um termo chamado rotas críticas. Quem cunhou esse termo foi a Montserrat Sagot, que é uma socióloga costarriquenha, que ela é pioneira nos estudos sobre feminicídio, inclusive na América Central, e cunhou esse termo, rota crítica. E o que seriam essas rotas? O que seria essa rota crítica? Seria justamente esse percurso que as mulheres realizam quando decidem romper com a situação de violência doméstica e familiar, que é, obviamente, um percurso extremamente complexo, dificultado, tortuoso, né, como já foi bem anunciado aqui. Então, a rota crítica, ela basicamente é um caminho marcado por avanços, por retrocessos, por riscos permanentes de revitimização, particularmente por meio de atitudes preconceituosas, né, por parte dos profissionais que estariam ali, em tese, para acolhê-las e fazem exatamente o oposto, né? E quais são os elementos aqui que estão frequentemente colocados e apontados e que fazem parte desse percurso, né, para romper o ciclo, que, na verdade, que impedem as mulheres de romper esse ciclo de violência? Então, em primeiro lugar, o receio, né, em relação às estigmatizações por parte dos próprios profissionais, dos serviços de atendimento, ou mesmo ser estigmatizada pelos próprios familiares e amigos, medo de retaliação por parte do agressor, né, quando denunciam, depois ele vai ser intimado e a retaliação pode vir. A própria culpa imposta pela própria vítima, né, pela violência sofrida. Então, algumas vezes, muitas vítimas se sentem culpadas por terem sofrido a violência, né? As próprias pressões familiares, é aquela coisa assim, você vai falar para um parente, ele fala assim, não, é o que alguém falou aqui hoje, do tipo assim, ai, não, ele pode ser um marido ruim, mas ele é um pai tão bom, mas ele é tão simpático, e aí vem essas ideias que inibem a mulher de realmente ir lá e denunciar, e, enfim, e procurar os serviços. A própria vergonha social, né, que a gente já sabe, e uma burocratização bastante excessiva do serviço de atendimento. Bom, são esses, basicamente, os fatores que tendem, então, a inibir as mulheres a procurarem ajuda para romper essas relações violentas. Muito bem, mas a pergunta da pesquisa aqui, principal, além desses fatores que eu mencionei, que já foram identificados pela própria literatura, nacional e internacional, será que existem medos e receios específicos das mulheres trabalhadoras do sistema de justiça, vou usar aqui um pouco o termo que a Ellen estava usando, para que elas não procurem a justiça quando vivenciam relações familiares e conjugais? Quais seriam as características da rota crítica que esse grupo particular e bastante privilegiado de mulheres enfrenta? Então, o que a gente fez? Quais são, afinal, os objetivos da pesquisa? Então, acho que o objetivo central aqui é mapear os fatores associados à decisão de juízas e servidoras do Poder Judiciário que passaram ou passam por situação de violência doméstica e familiar, de buscar os serviços do sistema de justiça ou mesmo de não buscar. E a doutora Marcela já adiantou aqui os motivos para não buscar, mas eu vou retomá-los. E também tentar identificar um pouco quais os outros meios e serviços, para além do sistema de justiça, que esse grupo acessou. Então, basicamente, só para resumir, as nossas perguntas de pesquisa são essas. Há receios ou medos específicos, ou fatores determinantes específicos, que não fazem parte daquela rota crítica tradicional que afeta as mulheres de forma geral, que, por exemplo, inibem magistradas e servidoras do Poder Judiciário de buscarem o sistema de justiça? Quais esses outros meios, né, de ajuda que elas acessam? E, quando procuram a justiça, a gente faz uma avaliação aqui, na verdade, pede às nossas respondentes para que façam expressem a sua percepção em relação à resposta do sistema de justiça, se ela foi satisfatória ou não. Muito bem, aí tem uma parte importante, parece chata, parece coisa de acadêmica, mas eu acho que ela é bem importante numa pesquisa como essa, que é falar qual foi a nossa escolha metodológica. Por quê? A nossa grande preocupação era justamente garantir o anonimato das respondentes, porque, afinal, elas estão ali se colocando numa situação de que
assumindo que passaram por uma situação de violência, né? Hoje em dia, ainda mais com a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem uma preocupação muito importante. Bem, então, o que a gente fez para coletar esses dados? Nós criamos um questionário, e aí, com diversas magistradas e servidoras que participaram desse coletivo, que tinha duas partes. Uma é do perfil sociodemográfico e perfil profissional dessas respondentes, e a segunda parte do questionário era justamente sobre o que a gente queria saber, que são as perguntas que eu coloquei. Bom, a gente submeteu, obviamente, o questionário por um comitê de ética em pesquisa para atestar que aquilo não colocaria essas mulheres em risco. E, para garantir o anonimato, inclusive, a Débora Diniz participou um pouco da concepção dessa pesquisa lá no início, porque ela fez aquela pesquisa super impressionante, né, a Pesquisa Nacional do Aborto, em que ela, não sei se vocês sabem, mas ela colocava caixas nos fóruns e as pessoas podiam simplesmente chegar lá e narrar a sua situação de aborto e colocar o papelzinho, sem identificar, sem nada. Então, assim, essa foi uma preocupação muito grande. Bom, para isso, então, a gente fez 2 formulários virtuais. Primeiro eram Google Formulários, que a gente enviava para as pessoas via grupos de WhatsApp, grupos de e-mails de pessoas que eram nossas conhecidas e conhecidas desse coletivo de juízes. Claramente tem um viés, tá? A gente já estava falando com pessoas ainda mais privilegiadas, que eram de grupos que falavam sobre gênero e direito, etc., mas foi quem a gente conseguiu acessar. A gente estava em meio à pandemia, os recursos que a gente tinha, né? Sem dinheiro para pesquisa, por óbvio, mas vamos lá, vamos fazer, porque é uma pesquisa importante. Aí chegava esse convite, a pessoa colocava o seu nome, o tribunal onde trabalhava e o e-mail. Aí vocês vão falar, bom, mas aí está identificado. Está identificado, mas por quê? Porque daí, quando a pessoa respondia esse formulário, uma pesquisadora ia lá e, pelo menos, checava se o nome era verdadeiro, se aquela pessoa existia e se ela efetivamente trabalhava naquele tribunal. E se não era alguém de gênero masculino, porque apareceram 3, para saber que tipo de pesquisa a gente estava fazendo. Então, a gente eliminou, né? Enfim. Mas, tudo bem, superamos a questão e partimos, né, para o próximo passo. Daí, a partir do momento que a gente via que eram válidas aquelas informações, a gente foi para uma outra plataforma, o Lime Survey, que a gente colocou o questionário, e aí a gente enviava esse novo questionário, esse questionário mesmo com as perguntas da pesquisa, para o e-mail que foi ali colocado. E, quando a gente mandava esse e-mail, aí a pessoa respondia o e-mail e a plataforma gerava uma senha só para ela. Então, a gente não conhecia, nós, pesquisadoras que tínhamos acesso ao banco de dados, já não tinha o nome da pessoa. Então, era completamente anonimizado a partir daí. Então, esse é um procedimento muito importante. E aí, o que a gente fez foi deixar o questionário rodando por 5 semanas. A gente teve 428 mulheres que aceitaram participar da pesquisa, portanto, receberam o questionário da pesquisa completo, mas, dessas, apenas 300 responderam o questionário até o final. Então, esse é o nosso número de respondentes, 300. Obviamente, isso está bem longe do número de mulheres magistradas e servidoras do sistema de justiça, portanto, esta pesquisa não tem qualquer tipo de... não é possível dizer que ela tem significância estatística, ou seja, não posso generalizar nada a partir dela. Mas ela é uma pesquisa exploratória, inicial, que eu acho que já teve aqui, enfim, alguma repercussão, como foi falado aqui, até... Acho que essa palestra fecha o ciclo, porque a doutora Nayara começou a primeira fala de ontem falando sobre isso. Então, acho que, enfim, talvez não tenha sido proposital, mas acho que ficou bom. Bom, então, essa é uma pesquisa que permitiu a gente reunir informações iniciais sobre violência doméstica e familiar em relação a esse público específico. E aí, eu acho muito importante, eu já vou aqui colocar o perfil das respondentes, né? E aí, conectando bastante com a discussão inteira que tivemos hoje, né? Então, nós identificamos qual é o perfil geral das 300 respondentes. São só 300, tá? Mas tivemos 146 juízas, 154 servidoras. O número entre elas é muito semelhante, mas, obviamente, tem muito mais servidoras do que juízas, então, a gente tem um número até que, estatisticamente, não daria para falar assim, mas tem mais juízas respondendo. Bom, mas, em termos de raça, e aí eu já vou para a raça, depois eu falo dos outros, a gente tem... mulheres brancas, né? Aqui tem mais ou menos a mesma proporção ali entre juízas e servidoras, mas entre as
pardas, eu tenho muito mais servidoras do que juízas, e entre as pretas, até que calhou, né, pelo nosso universo ali, de ter exatamente o mesmo número de mulheres pretas. Isso vai ser importante para a gente saber, depois, quantas dessas mulheres afirmaram sofrer ou não violência a partir do seu marcador de raça. Opa! Mas aí... Ai, eu acho que eu passei. Ai, meu Deus. Não sei voltar. Espera. Aqui, tá. Bom, mas aqui tem esse perfil das respondentes que eu queria mostrar. Então, vejam, aqui, exatamente o público majoritário, né? Mulheres cisgênero, 94%, a gente teve uma mulher trans, heterossexuais, 96%, sem qualquer tipo de deficiência, 96%, 68% se declararam casadas ou em união estável. Boa parte delas residiam nas regiões centro-oeste e sudeste, mas isso tem uma explicação, obviamente, do nosso viés, para quem a gente enviou o convite, porque muitas dessas juízas e servidoras eram de São Paulo e também do centro-oeste, particularmente do Distrito Federal. Mais da metade, né, possuem não só ensino superior, mas especialização, e boa parte delas, aqui é uma pergunta interessante, já teve, é um dado interessante, já teve a experiência de propor uma ação judicial, ou seja, não é uma pessoa que desconhece totalmente a situação de jurisdicionado, né, de pessoa que aciona a justiça. Então, não é uma pessoa totalmente avessa a acionar a justiça, não é. Mas, no caso da violência, teve aí alguma diferença. Bom, só para falar que a gente tem um percentualzinho, né? De novo, voltei para o de raça, de pessoas amarelas, e aí composta totalmente por juízas. Muito bem. E aí a gente vai lá e pergunta, você sofreu ou vem sofrendo algum tipo de violência no ambiente doméstico e familiar? Das 300, 119 responderam que sim. E aí, nesse gráfico, a gente mostra, né? Então, o azulzinho ou verdinho diz respeito às servidoras e o rosinha às juízas. Então, assim, a gente perguntou mais ou menos quando você sofreu esse tipo de violência. A gente tem nas duas primeiras colunas deitadas. Eu sofri um tipo de violência no último ano, mais servidoras do que juízas responderam isso. E, de novo, aqui, eu sofri há mais de um ano, mais servidoras do que juízas. Sim, estou sofrendo violência doméstica ou familiar atualmente. A gente tem um numerinho maior aí de juízas em comparação às servidoras. Bem, e aí, então, portanto, a gente caiu, né, para esse número aí de 119. E aí, então, dentre essas 119, o perfil das respondentes que afirmaram ter sofrido violência doméstica e familiar. A gente tem um percentual aqui maior de servidoras, que informou ter sofrido, né, violência, do que juízas. Mas vejam aqui a questão racial. Dentre as mulheres brancas, 38% de mulheres que participaram da pesquisa e declararam ter sofrido algum tipo de violência são 38%. Número de mulheres pardas, mesma coisa, 38%. Mas a proporção de mulheres pretas, que é um número muito pequeno do nosso universo, mas que declarou ter sofrido ou estar sofrendo algum tipo de violência, é de 81%. De novo, isso aqui não tem qualquer tipo de significância estatística, mas esse é um número que salta muito aos olhos. Claramente, tem fundamento em tudo aquilo que a gente já discutiu hoje, mas, por ser uma pesquisa inicial, a gente não foi a fundo nesses dados, mas sinalizando aí para uma agenda claramente futura, né, para entender um pouco o que isso tem a ver, né? E aí para ver como a interseccionalidade, né, é extremamente essencial para a gente entender a situação dessas mulheres, mesmo nesse grupo bastante privilegiado. E qual é o tipo de violência principal que a gente tem? A violência psicológica foi mencionada em 92% dos casos, mas ela não vem sozinha. Em geral, ela está associada a outros tipos de violência. E essa associação de violência psicológica com mais alguma outra violência estava ali presente em 79% das respostas. E aí a gente vê que a violência psicológica está, em geral, associada à violência moral, e em 31% dos relatos ela foi combinada à violência patrimonial, né? Muito naquela situação de que o homem humilha a mulher, a companheira, enfim, e ainda vem atrelada a questão da violência patrimonial também.
Quanto aos autores da violência, algo que outras pesquisas já mostram, né, mas aqui também ficou muito presente, que 83% dos casos, o suposto autor, pelo menos, né, é o companheiro. E aí eu queria passar para a parte que muito nos interessa, que é, depois de mapear um pouco, né, quais são as características da violência doméstica e familiar entre as respondentes, né, da nossa pesquisa, quais são os seus tipos e os principais agressores, a gente aí sim vai procurar identificar quais são os canais, né, formais e informais que essas mulheres acessam para lidar com a situação de violência. E aí a gente fez 3 perguntas. Você chegou a conversar com alguém, pelo menos dividir, compartilhar, né, essa situação com alguém? Se sim, com quem? Depois, você procurou ajuda efetivamente em algum lugar, alguma instituição, ou denunciou a violência? Se sim, onde? E se recorreu à justiça. Então, o objetivo aqui, basicamente, é identificar justamente esse percurso que as magistradas servidoras respondentes da pesquisa trilharam para tentar romper esse ciclo da violência. E aí, quais foram os resultados? Então, primeiro, 85%, o número grande ali no começo, 85% responderam que conversaram com alguém sobre a violência sofrida. Com quem? Maior parte, parentes, amigos, em segundo lugar, e depois com o próprio psicólogo ou psicóloga. Isso é interessante por quê? Né? Porque as pessoas e as instituições, digamos assim, procuradas, fazem com que... mostram, na verdade, que a mulher quer muito manter esse problema no seu foro íntimo, né? Porque o psicólogo é aquele que tem o dever profissional de também não divulgar essa informação. Então, acho que isso é bem significativo. Mas aí, de novo, né, pensando que quem tem psicólogo, quem pode pagar um psicólogo também enfim, uma pessoa também que tem posses, né, e que se trata justamente do grupo que nós estamos trabalhando aqui. Mas é interessante que, procuram parentes muito mais servidoras, que é a barrinha roxinha, nem sei se vocês conseguem ver, a mais clarinha, talvez. Amigos também, né, mais servidoras procuram, e psicólogo até a gente teve bastante servidoras que procuram. Procuram a polícia também, procuram família do agressor, procuram líder religioso, e ONGs ainda muito poucos, e vizinhos quase ninguém. Muito bem, e aí depois perguntamos, tá, tudo bem, você conversou sobre a violência com alguém, mas você procurou algum tipo de ajuda, né? E quando as pessoas respondem que tipo de ajuda, de novo, a ajuda é em relação aos amigos e parentes, mas aí já entra a delegacia como um lugar que as pessoas vão para institucionalizar esse problema, né? Mas muito mais servidoras, um número enorme perante o número de juízes que foi a delegacia, por exemplo. E depois, de novo, elas procuram aqui o médico, né? Também, mais uma vez, essas pessoas que têm o dever de manter isso tudo em sigilo. E aí, depois, quantas acionaram a justiça das 300? Foram só 17 respondentes, o que equivale a 14%. E das 17, 14 são servidoras e 3 juízas. E aí a gente pergunta, bom, e quais foram as razões para se acessar a justiça, né? Então, buscar claramente as medidas protetivas de urgência, seja para a sua proteção e proteção de seus familiares, seja para pedir algum tipo de medida contra o agressor, né? E o acesso à justiça se deu por quais canais, né? Segundo as nossas respondentes, principalmente a delegacia especializada em violência doméstica, mas, obviamente, nos locais em que ela existe. Depois, a vara especializada em violência doméstica, em segundo lugar. Em terceiro, a vara de família. Em quarto, a delegacia não especializada. Bem, e quais foram as razões para não acionar o sistema de justiça? Que foi boa parte delas, né? Mais de 80%. Então, como disse a doutora Marcela, primeiro, né, essa ideia de considerar que a situação vivida não é tão séria assim, não é sério o suficiente para buscar a justiça. E aí, fazendo paralelo com o programa Indira, acho que é super importante a ideia das rodas de conversa, de mostrar que
não é uma situação trivial, né? Tem várias outras campanhas, né? Que, por exemplo, da Avon, né? Para mostrar que no namoro das adolescentes também tentar reconhecer o que é violência, né? Para que isso não seja naturalizado. Então você veja, mas muitas mulheres ainda muito esclarecidas consideram que a situação vivida não é suficiente para procurar justiça. Não, não, não. Procurar justiça é demais. Depois, considerar que não precisam ou não precisaram do sistema de justiça para enfrentar a violência. Esse que eu deixei em roxinho, que é o que distancia as juízas e servidoras da rota crítica das mulheres em geral, que é a vergonha do que outras pessoas que trabalham no seu ambiente de trabalho, portanto, no judiciário, fiquem sabendo da minha situação de violência doméstica, por exemplo. Então, isso é um fator diferencial, é um receio específico desse grupo. O que já era de se esperar, mas, assim, como a gente estava falando até hoje de manhã, como é que a vergonha pode ser algo que supere você tentar romper com algo que te faz tão mal, que te faça, né, mal para a saúde mental, saúde física, uma série de coisas. Então, assim, por uma vergonha, né, para a gente ver como essas lentes de gênero vêm tão lá de trás que nos impõem amarras que nos fazem, inclusive, ficar paralisadas e não querer buscar, né, os serviços de atendimento, o sistema de justiça mesmo. Além disso, o medo e receio da reação dos familiares, né, de serem estigmatizadas, como já foi falado, e o receio de que o processo judicial tenha uma duração muito longa, mas também que exija recursos financeiros superiores ao que ela está pensando que ela vai gastar. E aí a gente falou disso também, né, que justamente os agressores vão lá e ficam evitando e tentando fazer com que essas mulheres, enfim, tenham que responder uma série de outros processos, o que é uma loucura, né? Mas é isso, né? O que está na moda, e não é o modismo do gênero, de falar da raça, mas o que está na moda é justamente transformar a vítima em agressora, né? E inverter esse polo, né? É isso que a gente está vendo hoje. Então, isso é muito sério, e isso permeia tudo que se trata em relação a mulheres, e particularmente mulheres negras e indígenas. Então, o que a gente tem aqui, basicamente, algumas conclusões, é que os fatores aqui apontados pelas magistradas e servidoras em situação de violência, né, que não procuraram a justiça, reforçam, basicamente, as características da rota crítica, que afetam as mulheres de forma geral, mas adicionam um novo elemento, um fator de resposta negativa específico, que é a vergonha dos colegas de trabalho, que podem, como foi falado ontem, ter acesso ao nome das mulheres que são vítimas de violência, seja via próprios programas, né, que estão pensando isso, para que as mulheres levam essas questões, seja porque vão ficar sabendo, porque o processo está correndo e tudo mais. Então, acho que, basicamente, essa pesquisa, a meu ver, ela traz alguns resultados, embora ainda muito iniciais, eu acho que eles servem para oferecer um olhar para a violência contra magistradas e servidoras, sim, um público seleto da sociedade, mas que também é afetado por isso, porque, como já foi falado também, a violência doméstica e familiar não escolhe, né? Enfim, afeta todas as mulheres e somos todas vítimas em potencial. E aí, com esses resultados, essas conclusões, o que a gente espera é realmente, primeiro, né, talvez contribuir com subsídios para aperfeiçoar o próprio sistema, as políticas judiciárias, primeiro, né, de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, e, sem dúvida nenhuma, continuar suscitando a reflexão de como que a gente vai pensar em soluções mais estruturais, como foi falado aqui também, inclusive, por um colega homem ali em cima, que necessariamente passam pela discussão acerca do que é masculinidade, qual é o papel que os homens entendem que eles têm na sociedade, numa relação afetiva, né, seja ela heteronormativa ou homoafetiva, e qual o papel que eles veem que a mulher tem na sociedade e numa relação afetiva também, né? Isso precisa estar colocado, porque vem muito antes, e é o que uma das colegas perguntou aqui ontem. Bom, mas por que a gente tem tanta violência doméstica? Pois é.
É aí que a gente precisa atacar o problema, né? Claro que todos os programas que a gente está vendo aqui são relevantes, mas se a gente não passar a discutir realmente as hierarquias de gênero e de raça, classe social, capacitismo, etc., a gente nunca vai minimizar esses dados que só se ampliam, né? E a ideia aqui, então, é sempre a gente tentar pensar em como superar, né, até o sistema de justiça como um ambiente que perpetua desigualdades, né, que perpetua, por exemplo, os estereótipos de gênero, né, que são prejudiciais às mulheres e que naturalizam, sem dúvida nenhuma, as múltiplas e interseccionais formas de violência que atuam como fatores que impactam as vidas das mulheres e têm impedido que grupos variados de mulheres consigam obter uma resposta estatal adequada. E aqui, rapidamente, o último dado, que meu tempo acabou de acabar, é que apenas 30% consideraram a resposta do sistema de justiça satisfatório. 70% consideraram insatisfatório, né? Então, o que a gente precisa pensar é realmente em questões estruturantes para que as mulheres se mantenham vivas, né? E eu termino aqui, então, para não me estender mais no tempo, e fico à disposição para perguntas e comentários, se alguém ainda tiver energia para tanto. Muito obrigada.